Bom, boa noite, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa 8ª reunião. Olha só, estamos há 8 semanas trabalhando juntos, tá? Boa noite a todos. Como sempre, para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês ao vivo, trabalhando, corrigindo os textos de vocês, respondendo as perguntas e as dúvidas de vocês, né? A gente está num número bem interessante hoje, um pouquinho a mais do que os outros dias, isso é muito bom. O que eu acho que falta um pouquinho para o pessoal que só assiste gravada essa aula é que eles não aproveitam as correções, né? Os exercícios, tudo aquilo que a gente interage aqui durante as nossas aulas. É uma pena, né? Mas eu estou à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. A gente inicia aqui agora uma caminhada de mais 4 encontros somente, tá? São 12 no total. E eu vou, durante esses 4 encontros, não estava, como eu disse para vocês, não estava previsto, e não está previsto no meu contrato de trabalho, fazer as correções, mas eu vou continuar fazendo, tá? De vocês que estão ao vivo, pelo menos da semana, para que a gente possa continuar aqui melhorando essa parte da escrita, que vocês, ao final desses 12 encontros, que a gente consiga realmente, vocês digam assim, consegui, professor, eu vou conseguir fazer, eu tenho condições de escrever uma prova, e é isso que a gente almeja aqui, acho que todos nós, inclusive aqueles que estão em casa, que assistem às aulas gravadas, também têm esse interesse, né? Eu quero agradecer, obviamente, a todos vocês, né, por estarem comigo nessa noite de quarta-feira, quente e gostosa, né, que a gente prefere, assim, um pouquinho mais num clima ameno aqui, sem chuva, que derrube o nosso sinal, né, mas também sem muito calor aqui, que faça a gente ficar pingando aqui nas nossas aulas, tá? Então, muito bem-vindos a todos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, que eu sei que tem gente nova aqui, tá? Muito obrigada por estarem conosco aqui. Vamos começar, então, a nossa noite aqui, conversando um pouquinho sobre as correções, né? Todas essas correções que a gente recebeu durante a semana, eu recebi aqui, dei um duro danado hoje para corrigir de todos, né? Que me mandaram. E aí, algumas considerações. Primeiro, muito boa noite, Zeus, Footprint, PRF Zeus, esse nome não é para dar para esquecer nunca, né? Assim, a satisfação de ver como vocês estão melhorando. Ana Caroline, eu não lembro de você, eu acho que você está chegando aqui hoje pela primeira vez, boa noite. Do começo, né, dos primeiros exercícios, as primeiras redações, né, que a gente começou a corrigir, e até agora, eu vi e estou muito satisfeita com essa evolução, porque isso demonstra o interesse de vocês e também a necessidade do aprendizado, tá? E de que a esses encontros, por mais que sejam à distância, e a gente fala mais do que trabalhe, né? Vocês têm dado esse resultado e têm feito a parte de vocês. E isso é bastante importante, né? Quando isso acontece, você pode entrar em contato comigo depois, veja se há alguma possibilidade de você mandar, né? Gente, sempre para todo mundo, né, que está aqui ao vivo, que tem que mandar as redações, né? Se vocês têm qualquer intercorrência, né, qualquer situação que naquele momento, sábado, domingo, depois que vocês terminarem, vocês não conseguiram mandar, manda uma mensagem, vocês têm meu celular aqui, é particular, é o meu número, manda, prof, posso, não posso, posso mandar na segunda e tal. Pronto, a gente resolve isso. O que não pode acontecer, porque choveu, não tem luz, não tenho, fiquei sem telefone, fiquei sem computador, fiquei sem alguma coisa, tá? E eu não consegui mandar. Isso, de jeito nenhum, isso é empecilho aqui, eu vou deixar de corrigir por causa disso, tá? Bom, voltando à questão das correções, faça isso. Algumas situações que são importantes a gente colocar, né? O que mais atrapalha vocês nessa caminhada, tá? Infelizmente, o que mais atrapalha, gente, ainda é o ensino da língua portuguesa, né? É aquilo que vocês passaram a vida estudando, vamos lá, né? Desde que vocês entraram num banco de escola, vocês têm aula de português. E não são poucas, né? No mínimo, umas 3, 4, 5 por semana.
E o que aconteceu durante todo esse período, né? Pouco se aprendeu, né? Eu vou dizer para vocês que eu aprendi a língua portuguesa mesmo lá nos bancos da faculdade. Foi ali que realmente eu comecei a compreender toda essa complexidade da língua. E aí, isso também é importante que vocês saibam que não é fácil mesmo. A língua portuguesa não é fácil. A banca, tá? A qual vocês vão prestar a prova, não é uma banca fácil com essa parte. Ela tem, inclusive, regras próprias, né? Ela cria umas regras lá de gramática. Você fala assim, mas da onde que tirou esse povo? Aí, nas respostas de recursos, eles escrevem, o português moderno. Pois é, mas o português moderno precisa estar embasado na própria lei, né? Que é a norma, a gramática e tal. E aí a gente tem visto essas questões e outras que precisam ser colocadas. Vocês estudam língua portuguesa, tá? Para fazer X em provas objetivas, tá? Isso é muito claro. Se vocês pegarem a nota da língua portuguesa, das provas de língua portuguesa de vocês, tá? Vocês vão observar que, pelo treino e aquilo que vocês estão vendo, estudando, fazendo exercício, não condiz com o que vocês aplicam na prática na redação. Vocês estudam regência verbal e regência nominal, na hora de escrever, vocês não conhecem a regra. Vocês só conhecem a regra olhando a questão, analisando a questão e assinalando certo ou errado uma das alternativas que estão lá quando são múltiplas possibilidades, tá? Mas na hora de aplicar, a gente vê a diferença, né, entre saber e aí aplicar na prática e apenas decorar, tá? E é aí que o bicho pega, né? Aí o bicho pega, gente. Então tem que começar a prestar bastante atenção nessa questão. Às vezes, outro dia eu corrigi uma e eu mandei para vocês aí, alguém de vocês, escrevi. Estude urgentemente colocação de crase. Por quê? A pessoa colocava a crase onde não deveria e onde deveria não coloca. Quer dizer, uma inversão de regras. O que isso acontece? Isso é claramente que conhece a regra na hora de assinalar, tá decorado, mas na hora de colocar na prática não consegue assimilar o pensamento. E aí a gente vai pegar um gancho aqui em relação a essa questão. Assimilar aquilo que você aprende, não só da regra gramatical, gente. Vocês precisam assimilar também de conteúdo. É uma necessidade isso. O que aconteceu com alguns textos essa semana, né? Primeiro texto que vocês fizeram inteiro, então, obviamente que haveria ali questões a serem ajustadas, né? E dentro dessas questões, o que tem? A falta da conectividade entre um período e outro, entre uma informação e outra, entre um parágrafo e outro, tá? Alguns de vocês teimam em escrever textos sem conectar as ideias, gente. Ao fazer isso, os textos ficam como se vocês pegassem trechos, tá? Sabe aquele copia e cola que faz no computador? Vai lá, copia uma parte e cola no texto. Copia, cola. Sem fazer uma ligação direta entre uma informação e outra. Ocorreu isso, assim, olha, de forma demasiada nos textos que eu corrigi essa semana, tá? É a questão da conectividade. Coesão. Gente, coesão. É necessário. Não sou eu só que digo isso. A estrutura textual diz isso e a banca CESP diz isso no padrão de resposta. Ela é muito clara. O texto precisa ser coeso e coerente. Está lá em todos os padrões de resposta da banca CESP. Então, aquele mito de alguém dizendo que que não há necessidade disso, basta responder, não precisa. Isso já era, isso foi lá nos tempos da vovó. Agora não, a banca quer um texto bem estruturado, coeso, coerente, e isso é importante. Vocês têm que prestar muita atenção em relação a essa questão, tá? Então, quando vocês escrevem usando pequenos trechos, tá? E colocando ali sem conectar, o que vai acontecer com o texto de vocês? Ele vira um amontoado de palavras e de frases sem sentido.
E aí, quando, gente, olha o que a banca faz hoje. Isso é importante vocês terem em mente. A banca, quando você tem problema de construção de ideia, de conexão, ela não tira a nota na parte de um pontinho de legibilidade lá gramatical, morfossintaxe. Não, ela tira a parte justamente do conteúdo. Por quê? Porque você respondeu, mas respondeu de uma forma que não se consegue entender exatamente o que está dentro, a mensagem que você deveria estar passando para a correção, né? Para o examinador. O que acontece, então? Aí você vai perder a nota no conteúdo. E quando isso tem esse problema aqui de construção, nós não conseguimos reverter isso num recurso, não adianta. Então, é necessário que vocês prestem bastante atenção nas correções e observem, tá, essas situações. Em relação a essa parte da coesão, a apostila que vocês têm disponível lá na plataforma, a gente tem lá nas últimas páginas as listas de conectivos e o sentido de cada um, tá? Eu quero adicionar o que eu uso, eu quero contradizer o que eu uso, eu quero concluir o que eu uso, tá tudo lá, entendeu? Eu quero explicar o que eu uso. Então, existe toda uma situação que vocês têm que observar para que o texto de vocês tenha uma nota plena na área de conteúdo. E aí não adianta só você saber, eu conheço o tema, mas não conseguir colocar isso no papel, tá? Transmitir isso para a correção. Você não consegue fazer isso se você não fizer essa progressão textual que é tão necessária para que o texto tenha entendimento, tá? Outras questões que são bem importantes, que vocês têm que perceber, a parte da vírgula, né? O uso da vírgula. Muitos e muitos e muitos colocam o conectivo, mas não colocam a vírgula depois do conectivo, tá? Gente, vocês têm que lembrar que custa caro uma vírgula não colocada ali, custa caro um ponto que não é colocado, tá? Observei, eu já falei isso para vocês na primeira aula, falei na segunda e tal. A separação silábica precisa estar com o hífen ao lado da palavra, não é em cima e nem embaixo. A gramática é clara, o hífen é ao lado. Os examinadores aceitam, podem aceitar, alguns e outros não, é uma visão pessoal, mas o que vocês têm que entender? É para fazer o que é certo, tá? Vocês precisam fazer o que é certo, e não o que alguém disse que aquilo, outro disse aquilo, nunca ninguém me falou diferente, tá? A gramática diz, na separação silábica, o hífen deve estar ao final da linha, ao lado da palavra. Não diz que tem que estar embaixo e nem em cima. É ao lado, bem claramente. Então, vocês têm que observar isso. Eu faço a anotação ali, e hífen deve estar ao lado, tá? Outra questão, né, que eu percebi. Gente, como é bom olhar um texto todo arrumadinho, tá? Escrito até o final da linha, tá? Sem ultrapassar a margem. Isso é importante, gente. O hífen tem que ficar antes da margem. Não adianta nada colocar ao lado da palavra depois da margem. A margem está ali para ser respeitada. Então, um texto bem construído, ele já faz com que o examinador tenha vontade de corrigir seu texto quando pega o texto bem arrumado e construído, né? Eu disse, semana passada me fizeram uma pergunta aí, professora, qual é o espaço que tem que deixar para começar o parágrafo? E eu falei, né, 1 centímetro, dedo indicador, para quem tem um dedo do tamanho do meu, usa o menorzinho aqui, ó, tá? Que é o suficiente. E aí, foi você, Ângela? Isso. E aí, o que aconteceu? Peguei uns textos hoje que tinha uma avenida inteira. 2, 3 centímetros ali, gente. Aí eu puxo com a flexinha 1 centímetro. Mas, meu Deus, eu olho assim, mas não é possível, não? O que acontece com esse povo, né? Então, são situações que são muito importantes. Outra situação, gente, a banca é chata pra caramba. Se você escrever, tá, que uma letra e ficar passando a caneta em cima, tá? Ou escrever um O, e daí quis fazer uma perninha de A para não riscar tudo, já era. A banca já anotou como problema de ortografia. Então, sabe o que faz?
passa um risquinho em cima de tudo. Você já viu que você já lascou tudo, né? Passa o risquinho em cima, escreve a palavra corretamente, por causa de um A, por causa disso, por causa daquilo. É assim mesmo, tá? Então, a banca, olha, eu vou dizer para vocês, o que a CESP deixa passar, às vezes, de gramática, ela não deixa passar nessas questões, de ficar passando a caneta em cima de uma letra, de ultrapassar a margem, tá? E isso é importante, tá? Outra situação que eu percebi esta semana, que vocês têm um vício que eu nunca vi coisa igual, colocar letras maiúsculas no meio das palavras. Vai dar onde? De repente está escrevendo lá, de repente aparece um P em maiúsculo no meio da palavra, você fala, mas, gente, você pode usar caixa alta, letra de forma inteira, você pode. O que não pode é fazer essa mistura, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Não pode, vocês têm que ter um padrão de letra. E aí é necessário que a letra seja legível. Um de vocês aí que tem feito os exercícios toda semana, começou na primeira semana com uma letra que eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui do tempo de Jesus Cristo. E como é que eu vou ler esse troço? Daí eu pensava assim, não, eu sou ninja, né? Eu vou até o final do negócio, mas o examinador não. Ele bateu o olho, ele não entendeu, ele está pouco se lixando para você. Lasque-se você, se você não sabe escrever ou se você tem uma letra, vou te dizer, ilegível, tá? Só que aí eu fiz um comentário no primeiro exercício, fiz o segundo. Quando eu peguei o texto ontem para corrigir, eu fiquei bastante surpresa, né? Eu imagino, pelo jeito que a letra estava na redação, que a pessoa teve uma dificuldade enorme para escrever melhor, tá? Então, eu não vou aqui dizer quem é, mas a pessoa está aqui e vou dar um conselho. Escreva mais, não só redação. Pegue caderno, copie frases, pegue e vá treinando essa letra que você me apresentou melhor dessa semana, tá? E vai ajustando, porque quanto você precisa de mais rapidez. Eu conheço quando escreve rápido, eu conheço quando escreve devagar, gente. E tem que tomar cuidado. Alguns de vocês, quando vão fazer o exercício para mandar para mim, o que acontece? Vocês pegam lá e dizem, eu tenho que mandar para Eliandro. Aí vai lá, pega uma folha e parece um doido, né? E escreve, daí risca em cima, daí esquece palavra, daí faz uma bagunça, manda para mim. E aí eu falo assim, mas é um inferno mesmo, né? Só que sou eu, né? Porque daí eu posso receber esse troço aqui mesmo, não tem problema nenhum. É ela que se lasque lá, ela que sofre desse negócio, quem mandou, né? E aí eu percebo esse tipo de situação. E aí, gente, não é assim que vocês se preparam para a redação. Não é desse jeito. Vocês precisam se preparar de uma forma que, ao chegar na prova, vocês tenham a tranquilidade de escrever, tá? Sem atropelamento, né? Lá na primeira aula, eu disse para vocês, gente, com uma atenção, na nossa aula, e provavelmente, se vocês ainda não estão fazendo, vocês vão fazer os simulados, né? Para que serve o simulado? Tem duas finalidades, né? Conhecimento e estratégia de prova, tá? Quando vocês vão fazer o simulado, gente, tenham sempre uma proposta de redação para fazer junto com as questões, simulando uma prova. É estratégia, entendeu? Vocês têm que fazer isso. Porque se vocês fizerem só as objetivas, vocês não conseguem perceber quanto tempo vocês levariam para fazer a redação. A professora, mas no simulado que eu faço não tem proposta. Pega uma dessas que eu tenho aqui, que eu coloquei para vocês terão 12, né? Baixem elas, gente, imprima e deixem guardadinho, com a folha e tudo. Chegou no dia, o que você vai fazer? Você vai sentar, cronometrar direitinho o tempo de prova que a banca dá para aquela prova que vocês vão fazer, sentem e façam tudo certinho. Redação, as questões, passar a limpo, passar para o gabarito e fechar. Quanto tempo levei? Levei 1h30 para fazer redação, levei 2 horas. Aí, o que eu perdi? Perdi tal questão. Entendeu? É a estratégia de prova. Saber se vai fazer a redação primeiro, se vai fazer a redação no meio, se vai fazer a redação no final, tá? O Zé Francisco está colocando aí um cronômetro online para você já. Obrigada, viu?
para vocês aí já aproveitarem aí, cada um trocando de informações aí, né? Gente, sempre, claro, toda vez que vocês, já falei isso para vocês, toda vez que vocês estão fazendo os meus exercícios também, vocês também devem cronometrar. Tem que ser isso, tá? Porque vocês têm que pensar, bom, hoje eu fiz uma com 1h30. A próxima redação que eu fizer, eu vou cronometrar. Deu 1h20. Veja só, vocês têm que também tendo a percepção se vocês estão melhorando no tempo de vocês. Nesse tema aqui eu levei 1h45. Nesse tema aqui eu levei 1h15. Veja só, vocês têm que identificar dentro daqueles 3 eixos que eu passei para vocês. Tecnologia, meio ambiente, direitos humanos, vocês precisam identificar em qual deles vocês têm facilidade, ou quais, né? E quais vocês têm problemas. Porque vocês têm que entender que esses são os 3 eixos, essas são as informações que vocês têm que ter. Então, olha as provas que nós tivemos aí, as últimas, né? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte. Porque aí, essas últimas aqui, olha, vamos ver se aparece para vocês aí. Demora um pouquinho até chegar aí a imagem, né? Eu separei 2 provas aqui para vocês, vai entrar. Ok, tá? Olha aqui, ó. Prova PCDF agente, tá? Olha só o que acontece aqui. Até dá para a gente até observar aqui o jeito que eles pediram a prova, né? Olha só, eles não colocaram os itens numerados como normalmente, né, a banca faz. 1, 2, 3, 1, 2, alguma coisa nesse sentido. Eles colocaram tudo, olha, no enunciado. E aí você precisa prestar atenção nessa coisa. Bate o olho nisso, e aí o que acontece? Não, fala, meu Deus, não é do jeito que eu tenho feito. Mas o item está aqui, ó, gente. O primeiro, com validade do ponto, número 1. O segundo, com a ponto, número 2. E o terceiro, né, número 3. Ó, 3 itens, tá? A banca, então, fez essa situação aqui. Com 2 textinhos, 3 aqui de apoio, para vocês entenderem o que está escrevendo. E olhe qual é o tema: racismo recreativo. Nós estamos falando aqui de direitos humanos. Veja só, direitos humanos, tá? O que vocês têm que entender nessa... Aí eu já vou aproveitar a prova aqui para mostrar para vocês algumas falhas dos textos que me foram enviados essa semana, né? O que vocês têm... Não pode errar, gente, de jeito nenhum. O que é que a banca quer que você escreva, tá? Já falei isso, vou falar todas as aulas, porque toda vez que eu receber texto, eu vou olhar se é isso que vocês estão fazendo. Veja nesse universo que nós estamos aí, quem recebeu as redações corrigidas, que eu coloquei atenção para o que pede o item, atenção para a palavra-chave, atenção para isso, tá? Olha só, aqui diz o seguinte: aborde as características. É para dizer quais são as características do racismo recreativo. O que caracteriza um racismo recreativo, gente? E aí está dizendo as características, pelo menos 2 a 3 tem que escrever e desenvolver cada uma delas. Olhe só o segundo item. Quais são as consequências desse racismo? As consequências no ambiente laboral, na empresa. Quais são as consequências? Para o indivíduo e também para a empresa, né? Porque aqui não diz só para o indivíduo, né? Tem consequências tanto para o indivíduo, né, quanto para a empresa. As consequências, as características. E aí diz assim, ó, apresente ações individuais da sociedade e de organizações. Quantos exercícios nós não fizemos nesses últimos tempos aí, com isso tudo aqui que eu falei, das ações? E são ações individuais, da sociedade e organizações, para extinguir a prática de discriminação racial no Brasil. Tanto faz aí se fosse o racismo recreativo como qualquer discriminação racial. Então, observem que é necessário que essas palavras-chave sejam entendidas, gente. E aí, o que aconteceu com esses textos aí que me mandavam informações que não tinham absolutamente nada a ver com o item que a banca está solicitando? Vocês têm que entender, e eu vi que as pessoas, alguns de vocês
que eu corrigi estão na aula hoje, entendam, aqueles que eu escrevi, olhem para o item e escrevam aquilo que está sendo solicitado pela banca. Não precisa escrever nada mais, não extrapole. São características, apresente as características e desenvolva cada uma delas. Explique, apresente as consequências e desenvolva cada consequência. Apresente a ação e diga ali quem é responsável por relação, gente. Não façam aquilo que a gente já discutiu na semana passada. Ações, apresentam 1 ou 2 ações e dizem assim, o indivíduo, o Estado, a sociedade tem que trabalhar junto. Não, gente, a banca não aceita, tá? E aconteceu de novo esta semana. O que aconteceu? Esta semana, no texto, na conclusão, não era para apresentar ações, era para apresentar quais são os fatores que poderiam, né, ajudar na prevenção ao trabalho escravo. O que aconteceu? A maioria fez o quê? Apresentou ações que já estavam para erradicar o trabalho escravo. Calma, gente, eu não quero, e eu disse isso para vocês semana passada. Não era para escrever ações para resolver o problema. Era para escrever o quê? Quais são os fatores que ajudam na prevenção do trabalho escravo. Inclusive, alguém escreveu ali de ajuda psicológica às vítimas do trabalho escravo. Não, mas isso já aconteceu. Quando você vai dar ajuda psicológica para a vítima, já aconteceu isso. Mas eu estou falando em prevenção, eu não estou falando em remediação. Então, essa questão precisa ser muito bem internalizada por vocês. É saber entender a proposta do texto, aquilo que está sendo proposto pela banca, e escrever aquilo que a banca quer, tá? Eu acho que foi a Ângela até que escreveu um pouquinho mais, não tenho certeza, mas escreveu algo que não tinha a ver com aquilo que eu estava solicitando. E aí eu escrevi, não extrapole, é uma informação que só tomou espaço, mas não te deu nenhum nota adicional, tá? Nessa situação, gente, o que vocês têm que aprender também? A grande maioria esquece de informações importantes. Por exemplo, nesse texto que eu solicitei para vocês da banca ali, da Teoma 6, havia um segundo item que era para discorrer sobre a importância dos tratados internacionais. Vocês precisam aprender que, quando isso acontece, discorra sobre a importância dos tratados internacionais. O que vocês tinham que ter feito? Que eu expliquei. Transforme essa afirmativa, gente, numa pergunta. Por que são importantes os tratados internacionais? Tá? Os tratados internacionais são importantes por quê? Tá? Aí vocês vão responder. O que é a resposta? É o teor, é o objetivo do tratado internacional. Tá? Quando vocês escrevem, os tratados internacionais versam sobre a dignidade da pessoa humana, resgatar, para prevenir, daí eu tenho que ir lá no recurso e dizer assim, olha, verso, né, que eu quero dizer que eles são... Então, não gaste dinheiro com recurso, já vai direto para a palavra-chave, digo, os tratados internacionais ou qualquer outra questão são importantes porque buscam preservar a integridade da pessoa humana, interagir entre os estados, fazer com que os estados tenham uma legislação baseada nos direitos humanos e beriri, baroró, né? Veja só, é fazer com que as palavras-chave, gente, estejam presentes no texto de vocês. Está faltando vocês aprenderem a usar aquilo que aparece. Por exemplo, aqui, quando vai responder o item, o racismo recreativo tem como características brincadeiras, entre aspas, né? Com ofensas, né? Em tom de jocosidade, Você tem que pegar a palavra, tá? E transformá-la, né? Bem como, né? Daí depois você vai voltar lá embaixo, né? As consequências, os impactos do racismo no ambiente laboral se refletem tanto na vítima quanto na própria empresa,
e aí diz qual que é a situação. Veja, é fazer com que essas palavras-chave apareçam no seu texto, tá? E o examinador já bata o olho e que aquilo esteja transformado num texto. Toda vez, ó, você pega ali as consequências do ambiente laboral, ó, é uma situação, é uma frase. O que você vai fazer? Transforma em pergunta. Quais são as consequências no ambiente laboral? E aí você consegue responder, gente, ao item de forma completa, sem ter que depois dizer assim, ficou incompleta, a construção do trecho não está adequado, e aí o examinador não entende aquilo como uma resposta efetiva. Então, tá faltando isso, gente. Olhe isso e aprendam em relação. Olha só, aqui nessa outra, deixa eu ver se ele já puxou outro, a Polícia Civil combate a violência doméstica? Que eu não enxergo ele, se puxou, né? Tá, então, olha só o que acontece aqui. Essa prova aqui, gente, olha, é da PC Alagoas, tá? Então, de novo, nós temos aqui direitos humanos, a Polícia Civil combate a violência doméstica. 3 itens, olha como daqui está diferente, está numerado, né? 1, 2 e 3. E olha aqui, qual é a palavra-chave aqui? Conceitue violência doméstica. Então, você precisa conceituar. Ué, da onde você tira essa informação? Da lei. Ué, é uma lei que está lá na lista do conteúdo que você tem que estudar. Então, no mínimo, você sabe conceituar a violência doméstica, né? E aí diz o seguinte, ó, apresentando exemplos e principais causas sociais e ou culturais. O que eu tinha que fazer? Conceituar a violência doméstica, dizer o que causa a violência doméstica, tá? Quais são as causas, mais de uma, e ainda apresentar exemplos dessa violência. Então, tudo num parágrafo só. Veja só, tá? Como esse parágrafo vale uma notona, 8 pontos aqui, porque existiam 3 comandos: conceituar, exemplificar e apontar as causas, tá? Então, veja que está assim muito bem explicado e vocês têm que entender o que a banca está exigindo, tá? Olha o segundo. Relacione a atuação da Polícia Civil ao enfrentamento desse tipo de violência. O que era para fazer? O que a Polícia Civil pode fazer para enfrentar esse tipo de violência? Qual é o papel da Polícia Civil nesse caso? Tá? O que tem que ser feito? E aí, lógico que você vai trabalhar, se é um texto que está voltado aos direitos humanos, você vai olhar no rol lá da função, né, da competência do policial civil, nesse caso, né? Se caísse para vocês, policial federal, né? E aí o que acontece? Você só tem que fazer isso. Qual é a relação da polícia com isso? Procure lá nas competências o que tem em relação a direitos humanos e coloca esses aí. E constrói um texto, um parágrafo em volta disso. E olha ali o item 3. Sugira olha como a banca fez, exemplo de ação que poderia ser promovida para melhorar a atuação da Polícia Civil em contexto da violência doméstica. Gente. Aí, se você tem o que você vai fazer? Você não vai simplesmente dizer a criação de uma delegacia especializada só com mulheres para atendimento, ou uma criação de grupos de apoio e isso e aquilo. Não basta escrever só isso. Você vai explicar, né? O que a Polícia Civil, então, pode fazer nesse grupo de apoio, nessa delegacia especializada, por que essa ação é importante e ela consegue diminuir aí o número de violência doméstica ou até, tá, melhorar a atuação da polícia. O que a polícia tem que fazer? A capacitação dos policiais para enfrentar esse tipo de problema, para ter condições de acolher as vítimas, tanto mulheres quanto os filhos, crianças e tudo mais, tá? Então, veja que você tem que entender a proposta de uma forma que você não fuja da resposta, gente. E quem teve nota baixa na redação corrigida essa semana é porque não conseguiu fazer exatamente isso. Entender a proposta,
compreender que você tem que fixar o seu texto nos itens, tá? Sem extrapolar a necessidade que tem aqui que a banca te deu. A banca faz o quê? Ela limita para você, né? Ela te dá um tema central e vai lá te dar itens limitados, que você só tem que fazer o quê? Escrever dentro daquelas possibilidades que estão ali, tá? Pensa bem. Olha aqui o item, né? A outra. APC Paraíba, que eu fiz a semana passada, então, os recursos. Amanhã eu vou começar os recursos da PM de Minas Gerais, né? E aqui o que diz, olha, tecnologia no trabalho policial, a inovação como um instrumento na defesa do direito à segurança. O que é? Tecnologia. Tá? Até agora, direitos humanos e tecnologia, gente. Olha só, tá? O uso das tecnologias modernas e inovadoras na atividade policial para a defesa do direito dos cidadãos à segurança. Além de dizer aqui a importância das tecnologias modernas que para a polícia, na função da polícia, é necessário que fosse apresentado exemplos dessas tecnologias. Não bastava só discorrer. Se não houvesse ali no seu texto exemplos, a nota ali, 8 pontos, não estaria assegurada. Tá? Então, veja que tudo nessa banca você precisa entender que tem que apresentar os exemplos, né? E no último aqui, 1 e 2, né? Aí tá, vamos lá. Nós falamos sobre isso semana passada, quando há 2 pontos, né? 2 pontos apenas, o que eu vou fazer, tá? Primeira questão, vou fazer o texto de introdução normal, o parágrafo de introdução. Posso fazer o texto em 3 parágrafos nesse caso, professora? Pode, claro que pode. Você tem aqui 2 e mais 1. Mas pode também, aqui, fazer uma separação do item 1, por exemplo, né? O uso da tecnologia modernas e inovadoras na atividade policial. Aí você vai discorrer sobre isso tudo, vai apresentar exemplos. Num outro parágrafo, você vai dar continuidade no texto, vai fazer uma progressão de ideia aqui, mostrando como essas tecnologias que você relacionou no parágrafo anterior vão ser usadas para a defesa do direito dos cidadãos à segurança. Então, você veja que até a vírgula você tem um parágrafo, depois da vírgula você tem um outro parágrafo. E aí, outro segundo aqui, o trabalho policial no enfrentamento a crimes praticados com empresas da tecnologia, nesse segundo aqui, ele vai ser justamente o último parágrafo. E assim, teu texto continua com 4 parágrafos, tá? Que é o que eu fiz na proposta número 7, tá? Que eu coloquei para vocês na sexta-feira, para que a gente pudesse, para que vocês pudessem, então, treinar de todas as formas, tá? Treinar o texto com dois itens, né? Quem já olhou o texto, a proposta número 7, quem já se aventurou a estudar o tema e aí a tentar escrever? Ninguém até agora? Não? Já? Ó, ainda não tive tempo e tal, ainda não. Cadê a grade de vocês? Que dia que vocês fazem essas aulas que vocês estudam para fazer a redação, gente? Lembra que eu falei para vocês, cronograma, um dia para estudo e outro dia para elaboração da redação? Tem que ter, tá? Igualzinho às outras matérias, tá? Eu imagino, né? Vocês precisam ter essa prática, né, gente? Geralmente na sexta e no sábado e tal. Mas assim, gente, o que eu vou novamente insistir aqui, tá? No cronograma, vocês têm que ter um cronograma de estudo, gente. Horário por horário, o que vocês vão fazer em cada dia da semana. Se vocês vão fazer a redação no sábado, no domingo, tem que ter 2 horários para redação. Um para estudar o tema e o outro para escrever. E tem que ser naquele dia. Vocês não podem um dia na terça, outro dia na sexta, outro dia no sábado, outro dia no domingo. Isso faz uma bagunça no cronograma de estudo de vocês. Não pode. Vocês vão fazer exatamente como vocês fazem.
e nas outras matérias. Ela é tão importante quanto qualquer uma, se não mais, tá? Que vocês façam e tenha isso na grade de vocês, tá? Então, eu quero que vocês... Ó, o Juliano disse que ainda não fez o rascunho, o Zeus, queridinho aí, né? Já fiz um esboço, ótimo, Ângela. Justamente por isso que são nesses dias, você já estudou outras matérias, mas tem que estar lá, né? Serviço e missão, escala tá apertada. Wellington. Acontece, meu querido, que nada é fácil nessa vida. Nada é fácil. Você quer passar, você vai ter que dar um jeito, tá? Então, assim, a gente sabe quanto isso é aquilo que eu falei para vocês. Eu, semana passada, eu disse para vocês, olha, talvez eu não corrija todos, né? Gente, eu fiz um esforço sobre-humano para poder hoje conversar com vocês e mandar os textos corrigidos. E a gente faz isso na vida, tá? Tem que colocar isso no cronograma e vocês levarem a sério. Tem que ser, tá? Não que vocês não estejam fazendo isso, mas é que vocês, é um erro achar que a redação pode ser feita num intervalo de alguma coisa, tá? Entra um intervalo aqui, uma coisinha, sabe, você, vou fazer a redação nesse momento aqui, vou pegar aqui. Não, gente, não é assim que faz. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês têm que estar muito bem programados para que vocês não tenham problema com redação. Digo isso assim, olha, tá? Tem que... eu sei, Wellington, eu sei que... Você é PM, Wellington? Marinha? Então, eu imagino que você trabalha, né, com escala, fica um pouco mais difícil, mas eu acho que a grande maioria não tem esse mesmo problema que você. Então, dá para se ajeitar e dá para se esquemar, tá? Tem que ter um dia, todo mundo tem que ter um dia, tudo certinho, tá? Vou começar a fazer vocês entrarem nos eixos aqui, gente. Tem que ser assim, tá? Porque senão é um trabalho que a gente vai fazer de chover no molhado, né? Apesar de estar muito feliz com o resultado que vocês me apresentaram essa semana, eu não fico satisfeita com isso. A minha satisfação é quando uma prova valendo 20, vocês tiram acima de 18. Tá? Então, os textos acima de 18. Tá? Eu imagino, quem tem problema com o horário, obviamente, né, gente? Mas quem não tem, vai ter que se organizar ali, tá? Bom, vamos lá para outra parte que nós temos que trabalhar hoje, que é justamente, tá, o nosso tema 7, que eu coloquei para vocês na plataforma, na sexta-feira, né? O tema 7, para que vocês trabalhem um tema que esteja só com 2 itens, né? Porque aí, com 2 itens, vocês já vão se acostumando, obviamente, a escrever de todas as formas que a banca exige, né? Aparecendo na telinha de vocês ali, novamente, eu coloquei um texto aqui, tá? Que é relacionado à violência contra a mulher, tá? Sempre, né? A gente sempre tem que lembrar que isso é um tema recorrente. Num ano só, acho que ano passado, esse tema caiu nas 3, 4 provas, e assim vai, né? As bancas não estão muito preocupadas em relação a isso, né? Mas eu coloquei aqui um tema relativamente, eu vou falar, relativamente fácil, um tema que a grande maioria conhece a lei, tem informações, então é um pouco mais tranquilo de escrever, imagino eu, tá? Então, por isso escolhi esse tema para vocês. 2 textos aqui que para vocês terem como motivadores, né? A respeito do número de denúncias e tudo mais, que foi publicado na revista Isto é Dinheiro, e aí um outro textinho sobre da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trata da questão, falou aí sobre a questão do isolamento social em época da pandemia, né? Que o número de aumento aí da violência contra a mulher, né? Violência doméstica, na verdade, não só contra a mulher, mas a violência doméstica numa forma geral, tá? E aí, o que eu vim com o texto para vocês? Olha só, tá? Considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos acerca do aumento
E aqui é importante vocês entenderem, olha só, tá? O aumento aqui, ó, o aumento da violência contra a mulher. O texto está bem claro em relação a isso, tá? Então, eu tenho um texto, o tema, ele não está em destaque na proposta, ele está no enunciado. E aí, aquilo, volta aí, ler o enunciado com atenção e marcar, né? O item 1 diz assim, olha, aborde os principais fatores que incidem o aumento da violência. Então, eu quero saber quais são os fatores principais que aconteceu tudo isso. Gente, se eu coloquei um item aqui que fala sobre a pandemia, coloquei que o aumento da violência, capas estatísticas, e fala aqui, ó, isolado do convívio social, coloquei umas informações, o que você vai pensar? Bom, eu tenho que só indicar aqui quais são os fatores, quais são as causas que provocam esse aumento da violência contra a mulher. Não, lembre que você tem que fazer uma contextualização a respeito dessa questão, pode conceituar violência contra a mulher, pode tratar da lei se quiser, pode contextualizar, mas desde que você consiga colocar no seu texto esses fatores, né, que vão propiciar ali o aumento da violência. E aí, cada vez que você vai fazer isso, você vai apresentar pelo menos 3, né? Porque a banca está com isso, né? E tem espaço para isso, pelo menos 3 desses fatores aqui, e explicá-los adequadamente, né? Cada um, por que eles acontecem, qual é, de repente, a consequência disso, né? Então, tudo que gira em torno dessa questão, tá? Depois, olha só, o item 2 diz o seguinte: aponte possíveis meios que colaboram com a proteção das mulheres em risco de violência. Tá? Aí eu tenho aqui, nessas duas questões, tanto o item 1, gente, quanto o item 2, tá? Tanto um quanto dois, eu posso dividir em 2 parágrafos, se eu quiser. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso apontar meios aqui, 2 meios num parágrafo, mais 2 no outro, tá? Eu posso pegar um parágrafo inteiro e tratar sobre o aumento da violência. Eu posso apontar os meios para a proteção aqui, e escrever separadamente, né, a legislação, né, o porte de arma à mulher em situação de risco. Aí o professor está doido, vai dar arma, ué. Por que não, né? Ensina a mulher a fazer isso. Quais são os meios? Se ela está em uma situação de proteção, né? O camarada o indivíduo que está ameaçando, né, colocando em risco a vida dessas mulheres. Uma vez identificados, ele usar tornozeleira eletrônica para saber onde é que esse indivíduo está, e outras tantas questões que pode escrever e sempre explicando, né? Dentro desse texto, eu, como banca, o que eu esperaria também? Que se tratasse um pouco sobre a Lei Maria da Penha, tá? Que, embora ela seja muito importante, e ela realmente é um marco na legislação brasileira, ela tem que, ela não obrigatoriamente, ela coíbe os casos, né? Ela, na verdade, ela não vai coibir isso, mas ela, pelo menos, pune, ela traz uma série de questões importantes para esse assunto. E aí você vai escrevendo, é um assunto importante, você tem, quando você conhece o assunto, né, você vê o aumento da violência contra a mulher, saber que você vai escrever sobre isso, se você tem um horário para estudo, o que você vai fazer? Você vai olhar que aumento foi esse, tá? Eu tenho números para dizer que no ano de 2020, 2021, ano da pandemia, mais que triplicaram os casos. Por quê? Aí eu vou apresentar as causas disso, tá? Vou fazer uma contextualização, então, dessas questões todas. O que causa, né, a violência? Tá, a pobreza, né? A dependência financeira, que tipos de violência. É uma possibilidade grande de fazer contextualização, mas não pode esquecer de que a gente tem que escrever aquilo que está solicitando. Eu vou fazer aí uma série de informações, pode contextualizar, mas eu quero que os fatores que aumentam
a violência contra a mulher estejam presentes, explicados, e quero os meios para a proteção dessas mulheres explicados, devidamente explicados. Ah, professora, eu vou querer fazer só em 3 parágrafos. Faz. Faz um de introdução, um dos fatores e outro de meios aqui. Não tem problema nenhum. A banca não vai te dar como erro de jeito nenhum. E digo isso assim, certo, porque já corrijo textos o tempo todo e a nota de estrutura não é, quando tem 2 itens assim, não sofre qualquer tipo de problema, tá? Então, veja que é um texto fácil, um texto tranquilo, que dá a vocês a oportunidade, dessa vez, de vocês fazerem o quê? De vocês mostrarem toda a capacidade de vocês de argumentação aqui, de trabalho, tá? Gente, sempre os nossos textos, Adriane, sempre vocês têm no mínimo 30 e no máximo 30 para escrever, tá? Não tem, e quando eu pego o texto com menos, aquilo que eu falei para vocês, tem menos de 30 linhas, eu sei que está faltando informação. Tá? De cara, e o examinador fala a mesma coisa. Ixi, pegou 20, 25, não está completo. Tá? Então, assim, vocês têm 30 linhas no mínimo e 30 linhas no máximo para escrever, tá? Na verdade, assim, eu vou dizer que, assim, que a mulher era enxergada como uma propriedade do homem, até hoje eu vejo isso, né? Esse sentimento de posse, né, que se tem sobre as mulheres. Mas aí é o nosso trabalho, né? A gente veio aqui porque nós somos realmente umas mulheres, só somos poderosíssimas, né? Por isso que ficam fazendo isso com a gente, querendo cortar as nossas asinhas, mas não tem importância, nós somos igual galinha e papagaio, esses bichinhos que cortam a asa, ela cresce de novo e a gente voa. Não tem problema nenhum, eu não me importo com isso, não, e me sinto privilegiada de estar numa época que tantas transformações na sociedade, né? Acho que a gente tem esse privilégio e que a gente pode ensinar para as gerações futuras que eu sou muito assim, sabe? Eu acho que direitos e deveres devem ser iguais, mas tem umas situações que não precisam, não, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. 4 parágrafos, desde que dê 30 linhas, tá? Se quiser fazer em 3, também está liberado, sem problema nenhum. O que eu quero é que o texto esteja muito bem formatado dessa vez. Eu sei que tem uma pessoa aqui que está aqui conosco hoje, que eu quero que tenha entendido perfeitamente quando eu falei que é para escrever aquilo que está nos itens. Não viaje na maionese, tá? Fica divagando sobre o assunto e não responde o que se pergunta. Então, é importante que vocês entendam que está delimitado para vocês o assunto e vocês têm que escrever em cima daquilo que está delimitado. Gente, não pode deixar de receber as correções e reescrever. Todinho, arrumadinho. Aí faz o quê? Coloque a correção e a outra arrumadinha, uma do lado da outra, tá? E façam uma linha do tempo dos textos de vocês que vocês fizeram durante essas 12 semanas que nós estivemos juntos, né? E vamos estar ainda mais 4, tá? Façam isso. Ao final dos nossos encontros, vocês vão poder olhar o quanto vocês melhoraram, qual foi a evolução de vocês, o que vocês arrumaram, aquilo que vocês vão... Aí vocês vão ver assim, eu posso fazer tudo o que eu quiser, tá? Sempre porque eu sei fazer. Agora eu sei escrever, agora eu sei arrumar, tá? E claro, né, gente, para variar, a nossa 1 hora, ó, foi num estalar de dedos. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós encerrarmos? Alguma colocação, gente? Ah, sim, algumas. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Vocês sabem que até, eu acho que é bem recente que foi revogada a lei que dizia que quando a mulher era estuprada, né, havia algum estupro, quando a vítima casava com o agressor, o crime era extinto. Olha o absurdo, é bem recente a retirada da legislação isso, né? Nós, uma legislação absurda, né? Um crime hediondo desse
E aí a vítima, além disso tudo, a vítima era obrigada a passar o resto da vida junto com o agressor, sendo agredida, né? Então, ela é bem recente. Eu até vou dar uma pesquisada para ver quando foi revogado esse artigo, para a gente voltar a conversar sobre isso. Isso, inclusive, é uma informação interessante para vocês colocarem na redação. Né? Veja que coisa, pena dura, não, a pena perpétua, né? Então, no Brasil existem penas perpétuas, existia essa aí, que era para a vítima, não era para o agressor, não. Gente, quando vocês trabalharem questões de violência doméstica, eu vou dar uma dica para vocês que eu acho muito importante. Eu acho todo agressor, todo criminoso tem que ser punido, sim, tá? De maneira. Mas eu quero que vocês procurem fazer um texto que não tratem apenas a endurecer as leis, tornar as leis mais rígidas, tornar as penas mais duras, tá? Pensem em trabalhar mais questões assim, ó. O agressor também deve ser monitorado, gente, tratado também, porque ele vai preso, quando ele sai, e não pensa vocês, ele pode ir para ou ele vai voltar a agredir a mesma mulher, ou ele vai arrumar outra mulher e vai agredir outra, ele vai fazer novas vítimas. Então, esse agressor não pode ser solto sem ter tratamento, monitoramento. Procurem trabalhar outra forma de meios que não seja endurecer pena e não sei o quê. Isso é muito batido, tá? Então, vamos tentar outras formas, né? Deixa eu ver o que o Zé está falando. Então, só faltou para mim dizer qual a importância, porque falei que visam. Se você viu, Zé, que eu falei, Zé, já estou chamando. Olha a intimidade da pessoa, né? Eu falo que a intimidade é uma merda mesmo, né? A gente já começa aqui, né? Zé, você viu que eu falei, né? Você pega e transforma aquilo que você escreveu na resposta. É importante porque prevê que isso e aquilo. Bastava você ter ajustado ali e o teu parágrafo estava corretíssimo, tá? Na verdade, não é um treinamento psicológico que a gente chama, mas realmente um monitoramento, fica mais, né? Um tratamento mesmo, tá? E, pois de dinheiro, mas não de liberdade, né? Certo, gente? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, algo que vocês gostariam de colocar aí nessa nossa noite de hoje? Tudo certo? Que coisa boa, né? Olha só, esse povo é sensacional mesmo. Então, chegamos ao fim, né, de mais uma quarta-feira. Aqui não tem feriado, aqui não. Feriado é só... Aqui não tem não, viu, gente? Amanhã é recurso PM Minas Gerais. Então, vai ser uma corrida desde cedo, né? Gente, muito obrigada pela companhia mais uma vez. É sempre uma honra estar com vocês, para mim é uma delícia essas noites de quarta-feira, eu sempre fico muito ansiosa esperando. E não esqueçam, né? Tema 7, mandar sábado e domingo, no celular que eu coloquei ali já nas conversas, tá? E aí, gente, não esqueçam também do cronograma certinho, fazer tudo que vocês têm que fazer, que vocês não vão precisar me pagar para fazer recurso depois, tá? E realmente, eu fico amando quando isso acontece, tá bom? Grande beijo, um abraço, tá? E até nossa quarta-feira que vem. Se precisarem, estou no celular, né? Conversem comigo quando vocês precisarem, tá bom? Abraço, abraço, abraço. Até mais. Valeu, gente.